as novas ferramentas para iPad, né? O que a gente tem de novidade? O que a gente pode acrescer aqui dentro desse processo de desenvolvimento, né, com o iPad, né? O que a gente tem de novo, né? Então, a primeira ferramenta que a gente tem é uma ferramenta que é o Markup, né? Que é o Markup Mode, que que ela faz, né, dentro desse processo? Você está ali com aquele modelo dentro do cliente, né? Ele vai fazer a marcação daquele projeto com a canetinha, se você também tiver a caneta, ele vai fazer vai criar uma nova cena de trabalho para você, e dessa cena de trabalho ele vai capturar aquele markup que você fez no iPad e pode compartilhar isso com quem está no escritório utilizando um arquivo desktop, né? Então, o fluxo de trabalho você está às vezes conversando com o cliente, você quer fazer uma marcação em caneta mesmo, assim, na tela do projeto, o cliente, eu não gostei disso, não gostei, faz essas duas aberturas, essas duas janelas para mim e tal, e ele vai criar uma nova cena, e aí você pode ter a opção de, depois de terminar a reunião com o cliente, tá voltando lá da apresentação na casa dele, no escritório dele e tal, você pode voltar no caminho de volta ali no Uber, no caminho de volta para casa, você já pode ir fazendo ali a alteração do projeto diretamente, né? Mas como que isso fica depois, né, dentro desse markup? Como que ele se materializa para quem está no desktop, né? O que ele vai fazer? Ele vai gerar essa nova cena com esse markup, com exatamente o desenho que você está fazendo na tela do iPad, ele vai aparecer na tela ali do computador. Até se passar o próximo slide, Flávio, dá para ver isso um pouquinho melhor, que é exatamente esse processo, né? De ele marcar esse processo, né, do desenvolvimento ali. Exatamente, é exatamente isso que eu queria mostrar. A gente tem essa imagem, então, com esse markup, a nova cena do markup, ele vai mostrar para você a data, o dia e a data desse processo, né? E aí ele vai mostrar isso para você e você pode, quem está ali no computador, pode fazer já as alterações diretamente com base nisso, né? Então, essa é uma parte bastante interessante. Adiciona uma flexibilidade, uma mobilidade bastante fácil, né, de fazer esse processo de idas e vindas, né, e a gente acredita que isso para o cliente, né, dele ter também a possibilidade, né, às vezes ele não é um arquiteto, ele não tem aquela facilidade, né, que a gente tem de trabalhar, você pode simplesmente entregar o iPad na mão dele, começar a fazer pede para ele, o que você não gostou, o que você gostaria de alterar, e ele mesmo pode ir alterando ali na telinha do iPad, fazendo as escritas, que aqui a gente está com um ciclo, tal, mas você pode escrever, você pode fazer o que você quiser ali em termos de desenho. Então, eu fiz alguns testes já em relação a isso, né, de entregar para clientes, assim, cara, esse é o projeto. O que você acha dessa experiência, né, de ter o iPad na mão e sair escrevendo com a caneta, né? O pessoal o cliente final gosta bastante de poder fazer esses comentários, né? Então, essa é uma parte bastante legal aí que a gente adiciona para o fluxo, né? A próxima ferramenta é uma ferramenta de machine learning, né? É a ferramenta que a gente chama de AutoShape. A ferramenta do AutoShape, ele é uma ferramenta baseada em desenhos. Então, essa é uma parte muito legal que a gente acaba fazendo aqui, que é a capacidade de adicionar para o arquiteto, se ele vai desenhar uma janela, ele já sabe qual é o desenho da janela no desenho técnico. Então, o que a gente fez em conjunto com os desenvolvedores da Apple? Foi aplicar esses conceitos de arquitetura e facilidade de desenvolvimento para a experiência do usuário no dia a dia. Então, aqui a gente tem uma parede, então o arquiteto já sabe que se criar ali uma janela, tal, com esses desenhos que ele está mostrando na tela, aquilo é uma janela para o arquiteto. Se ele fizer um markup com aquilo ali e mandar via markup para o desktop, você já vai entender que aquilo é uma janela, que você tem que fazer uma janela. Então, essa é uma parte muito legal. E a gente tem alguns, dentro do SketchUp para iPad, tem uma mini universidade, vamos dizer assim, de quais são as formas que a gente pode criar, que é exatamente essa, né? Então, se vocês podem criar retângulos, vocês podem criar círculos, vocês podem criar arcos, vocês podem criar polígonos, cubos, cilindros, uma série de elementos que estão já dentro do nosso tutorial dentro do iPad para fazer isso, né? Então, a tendência é cada vez mais a gente está coletando informação, a gente está coletando
possibilidades, né, a partir dessas ferramentas, mas é uma parte muito interessante e muito legal desse processo do AutoShape, né, que é a de você conseguir, de fato, executar esse desenvolvimento, né, só com simples desenhar na tela do iPad. Então, essa é uma parte muito legal, que a gente acredita que os arquitetos, os feedbacks que têm chegado para a gente é de uma facilidade, porque assim, você pode baixar uma porta do 3D Warehouse, procurar uma portinha e tal, mas também é muito legal você só fazer o desenho da porta e ele já baixar uma porta para você. Então, essa é uma parte interessante que a gente tem aí. A próxima ferramenta que a gente tem é uma ferramenta para realidade aumentada, né? Então, o SketchUp para iPad, você já tem um botão de realidade aumentada dentro do SketchUp para iPad. Então, aqui a gente tem um vídeo de um dos nossos desenvolvedores, né, mostrando, né, aquele projeto que eu mostrei lá atrás, de um módulo, né, e aí você pode ter esse projeto dentro do iPad, você aperta o botãozinho e ele já mostra para você diretamente. Então, essa é uma parte legal. E não só com relação ao projeto, né? Você pode fazer isso com objetos do 3D Warehouse. Você pode baixar um objeto 3D Warehouse. Cara, eu quero ver como que fica ali aquele objeto do 3D Warehouse naquele canto da minha casa, né? Você já pode fazer esse download diretamente e mostrar para o cliente já de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito fácil, né? Então, essa é uma parte também que vai de encontro ao que a gente fala aí já não tanto de multiplataforma, mas da realidade estendida, né? De facilitar. Então, a gente está vendo um movimento no mercado de arquitetura muito forte para fazer esse desenvolvimento com realidade aumentada, com realidade virtual, questões de metaverso, etc. E tal. Então, a gente está também de olho nisso. Também, muito em breve, a gente deve ter mais novidades em relação a esse tipo de coisa, né? Eu acho que é uma parte bastante interessante que também traz um dinamismo para o cliente final, que é muito legal, que é poder também mostrar para o cliente. Às vezes você está ali fazendo uma vistoria, já quer meio que encantar o cliente com alguma ideia, com alguma coisa. Às vezes o cliente também já vem um pouco enviesado, porque ele viu nas várias revistas de projeto como ele gostaria que a casa dele ficasse, algum móvel que ele tem na cabeça de alguma loja, você já pode entrar ali no 3D Warehouse, se já tiver alguma coisa modelada, você já pode mostrar, esse que você está pensando seria mais ou menos como esse, vai ficar assim dentro do seu projeto, né? Você já pode acrescentar alguns skills para a sua venda de projeto de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito rápida, né? Não é um negócio que, uma curva de aprendizado assim, em 5 minutos vocês já conseguem aprender como navegar ali no iPad para fazer esse tipo de coisa. Então é uma parte bastante interessante, né? Outra ferramenta que a gente tem, né? E esse é muito legal, é a questão, não é bem uma ferramenta, né? Mas você ter acesso à sua biblioteca do iPad com as fotos é uma parte que te dá uma flexibilidade muito grande. Então, o que a gente está mostrando aqui, né? A gente tem um componente janela, que eu já tenho ali um pouco modelado das coisas, tá? E eu gostei de um determinado desenho, de uma determinada janela. Às vezes eu estou fazendo uma modelagem de algo que já existe, e eu quero ter aquela imagem da janela, da fachada, do material, da cerâmica, do mármore, né, que eu estou modelando, né, daquele objeto que já existe. Você pode tirar uma foto com o iPad, importar direto dentro do SketchUp e já alterar, né, a textura daquele objeto com aquela foto que você tirou. Então você ganha um dinamismo muito grande também dentro desse processo, dessa facilidade. Porque como você faria isso? Você consegue fazer com um SketchUp para desktop? Você consegue, mas aí você vai ter que tirar a foto com o seu celular, vai ter que subir isso para um serviço de nuvem, do serviço de nuvem vai ter que cair no computador, do computador você vai ter ou sincronizar do computador do celular para o computador, importar isso como uma imagem lá no SketchUp, fazer todo esse processo, né? Aqui você já está com a captura da realidade aos seus pés. Você pode já capturar essas fotos, esse processo já diretamente e trabalhando de uma maneira bem rica ali nesse dinamismo que a gente quer aplicar para o dia a dia de projeto, né? A gente quer facilitar a venda dos projetos, a gente quer facilitar o desenvolvimento das coisas dentro das nossas plataformas. Então, essa é mais uma facilidade que a gente traz para o iPad, né?